Fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E cara, que saudade que eu tava de falar isso aqui no canal. Finalmente o primeiro vídeo de 2025 tá no ar. Depois de muitos problemas técnicos, depois de várias questões que me fizeram não lançar vídeo, a gente volta e agora a gente volta a todo vapor. E vamos combinar que nada melhor do que começar o ano do que falando sobre uma das minhas paixões cinematográficas. E eu tô falando da Marvel. Então no vídeo de hoje eu vou trazer as minhas impressões sobre Capitão América Admirável Mundo Novo, que é o primeiro filme da Marvel desse ano e que já tá gerando aí polarização entre os críticos e entre o próprio público. Vamos combinar que desde que a Marvel lançou Madame Teia, as coisas não têm sido tão agradáveis, né? A gente tem visto filmes bem genéricos e que não são tão interessantes e que acabam despertando a insatisfação do público. E é aquele tipo de coisa, eu já venho falando aqui há muito tempo sobre a questão da saturação do público em relação aos filmes de herói. E como se não bastasse, né, essa resistência do público, essa saturação do público em relação aos filmes da Marvel, a gente tem outro ponto que é o seguinte: eu não tava muito esperançoso para esse filme, né, Admirável Mundo Novo. Na verdade, eu tava com expectativa totalmente baixa, achando que seria mais um fracasso cinematográfico da Marvel, porque essa obra é uma continuação direta da série Soldado Invernal e Falcão, que, meus amigos, que série dolorosa. Que série difícil de assistir. Cara, é uma série que você precisa de muita paciência, você precisa de muita persistência, você precisa ser muito brasileiro pra poder terminar essa série. Mas, além de tudo isso, além de todos esses pontos aí que eu já falei, né, tem outra questão aí que talvez seja uma questão ainda mais complicada. Lá nos Estados Unidos, eles têm meio que uma ideia de lançar o filme quando o filme ele meio que tá pronto. Eles chamam algumas pessoas que são grandes fãs e aí eles exibem o filme pra essa galera, pra poder ver o que é que esse povo tá achando do filme. A galera assistiu Admirável Mundo Novo e as críticas dos fãs foram as piores possíveis. A galera desceu a madeira no filme dizendo que o filme era péssimo. E essas críticas elas foram tão pesadas, mas tão pesadas, que pra vocês terem ideia, o filme ele foi refilmado em muitas partes. O lado positivo é que a galera ouviu. Então, pelo menos eles não cometeram o erro de permanecer no erro. Mas o que isso mostra pra gente é de que a base do filme, a ideia do filme, a história do filme, na hora que ela foi concebida, é uma história que não é tão interessante assim, porque teve tanto erro assim a ponto da galera descer o pau. Então, é uma coisa que a gente fica preocupado. Mas, pasmem, acreditem se vocês quiserem. Por mais que Capitão América Admirável Mundo Novo tenha lutado contra todos esses obstáculos, tenha passado por todas essas coisas, que inclusive fez com que o filme tivesse suas datas de lançamento adiada ao longo do tempo, o filme ele consegue entregar uma coisa bem interessante e um material que vai gerar essa polarização, porque por mais que tenha gente que diga que o filme é ruim, tem pessoas como eu que estavam esperando um filme ruim, mas que acabou encontrando alguma coisa. No longa, depois que Steve Rogers ele passa o manto para Sam Wilson, que vai se tornar o novo Capitão América, ele agora tem muita coisa a provar, principalmente com a vitória de Thaddeus Ross como novo presidente dos Estados Unidos. A relação deles dois a gente já viu que não é uma relação interessante, mas que em prol de um bem maior, eles vão ter que formar uma aliança nada provável. E aí, além disso, Sam vai ter que prevenir um grande desastre internacional, enquanto ele luta com as suas questões emocionais para poder carregar esse peso de ser novo Capitão América. E eu sinceramente acho que o ponto mais forte desse filme vai ser a história, vai ser um enredo narrativo, porque enquanto que a Marvel vinha lançando obras de ação com roteiros genéricos, com aquela falta de drama, com aquelas histórias que no final são apenas uma ação farofa descabida, aqui em Admirável Mundo Novo eu senti que a gente teve um retorno daquela vibe meio de Capitão América 1 e 2, que a gente tem mais história do que necessariamente porradaria bruta, e eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente resgata uma vibe meio nostálgica e interessante, a gente foge daquela coisa que o público tava criticando. Entretanto, assim, não vem esperando aqui grandes reviravoltas, porque se tem uma coisa que esse filme é isentão. É aquela obra que ela vai tocar em alguns pontos, mas depois ela se isenta completamente de falar de outras coisas. Eu acho que Anthony Mackie, ele até consegue entregar um protagonista bem carismático, um protagonista bem interessante, diferente daquilo que a gente viu na série, porque na série eu achei ele bem chatinho, mas aqui no filme a gente vai ter um protagonista muito carismático que eu acho que a longo prazo esse personagem de Mackie aí pode sim cair nas graças do público e se tornar um Capitão América relevante, um Capitão América que as pessoas vão gostar de assistir e vão torcer por ele. E aí é por conta desse carisma e de uma outra coisa que a Marvel fez que foi muito interessante, é adicionar elementos novos ao momento de ação, ao momento de combate. Eu acho que esses elementos que foram trazidos nesse filme para adicionar ação à obra foram elementos muito interessantes. Enquanto que a gente estava acostumado a ver aqueles poderes
poderes coloridos e extremamente extravagantes que abusavam de um CGI e que a gente já tava cansado de ver isso, Marvel. A gente já não aguentava mais ver esses poderes coloridos. Ver uma coisa que se aproxima da realidade, como armas de fogo e etc., mesmo que a gente tenha uma distorção disso, né? A gente tenha um exagero desses elementos, é muito mais agradável agora pra gente ver elementos que se aproximam de uma realidade, sabe? Porque dá uma pausa naquilo que a gente já tava vendo há muito, mas muito tempo. E aí, já que eu entrei na questão desses elementos de luta, a coreografia de ação desse filme, cara, ela é muito, mas muito boa. As cenas de luta, elas são eletrizantes, e esses elementos que foram adicionados à coreografia de luta funcionam e funcionam muito, então eu acho que esse é um outro ponto forte do filme. Além da gente ter uma história que tem um pouco de drama, que aposta realmente numa história mesmo, a gente tem os momentos de ação que são equilibrados e que agregam muito a essa trama. Entretanto, meus caros Marvetes, uma coisa que eu sei que vocês sabem, porque todo Marvete sabe, a gente sente isso dentro da gente, é que a Marvel, ela continua a ter uma grande dificuldade em elaborar vilões que sejam emblemáticos e que sejam fortes e que sejam contundentes e que arranquem da gente o suspiro e o medo de que eles vão fazer alguma coisa ruim. A Marvel não tá conseguindo de um tempo pra cá fazer vilões que sejam interessantes. E aí, infelizmente, se ela não consegue fazer esses vilões interessantes, a gente não vai ter uma batalha final épica, que era uma coisa que eu sempre dizia. Eu descia o pau na DC por conta das batalhas finais, e agora eu tenho que descer o pau também na Marvel, porque as batalhas finais da Marvel, ou coisinha anticlimática, ou coisinha desesperadora e chata. E nesse filme aqui, não foi diferente. Aqui a gente vai ter o líder, um cara que acabou sendo exposto à radiação gama e por conta disso ele desenvolveu aí umas questões que fazem com que ele ficasse meio que super inteligente, então ele consegue analisar as probabilidades das coisas que podem acontecer. E assim, por mais que grande parte do filme, ou momento-chave do filme, só aconteçam por conta da interferência desse personagem, esse vilão, ele vai ser um vilão totalmente esquecido na história cinematográfica. Ninguém vai lembrar dele daqui a 3, 4 meses. E isso só mostra a incapacidade da Marvel de realmente criar um vilão que seja contundente. E olha que esse elemento aí, meio que morno, de trazer um antagonista ao nosso Capitão América, acontece também com o Hulk Vermelho, que foi um elemento que foi utilizado tanto nos trailers como nos materiais de divulgação do filme, que é o seguinte: o Hulk Vermelho, ele aparece, é divertido, é interessante quando ele aparece, mas é isso. Depois, meio que cai naquela mesmice, naquela rotina, e aí a gente acaba tendo um final morno, porque a gente não vai ter uma batalha épica, a gente não vai ter aquela coisa de tirar o fôlego, da gente dizer assim, poxa, isso aqui é uma batalha Marvel. A gente não tem isso. Por isso eu, Iago, dou 2.75 almofadinhas pra esse filme, porque foi aquilo que eu disse. Capitão América Admirável Mundo Novo, ele lutou contra muitos obstáculos pra ter sido lançado, e mesmo contra todas as coisas que diziam que esse filme seria ruim, ele conseguiu me surpreender positivamente. É claro que se a Marvel ela continuar errando nesses quesitos de elaborar um bom vilão, de conseguir concluir os seus núcleos narrativos de forma interessante, de forma que arranque suspiros da gente quando o filme termina, se ela não conseguir fazer isso, a gente vai ter problemas muito sérios a longo prazo. Haja visto que a gente vai ter lançamentos de filmes muito esperados esse ano, como é o caso de Quarteto Fantástico e o novo Vingadores. Então, se a Marvel não mudar isso, a decepção, ela pode vir e pode vir muito grande. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não curtiram, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!